Fala, moçada! Bom, vocês devem ter reparado aqui que hoje está faltando a presença de uma pessoa, né? O João Gabriel até já colocou aí, né? Hoje é aniversário do Thiago Lindo, ele foi surpreendido ali com a festa surpresa, né? Dos familiares dele, da esposa e filhos, enfim, pessoas que já convivem com ele, né? E ele foi pego de surpresa aí por uma festinha de aniversário, né? Quando ele chegava do trabalho, e aí por esse motivo ele falou: Julião, tá, né? O pessoal fez uma festinha aqui para mim, então se você não reparar, explica lá para a galera, né? Que hoje eu não vou conseguir participar em razão disso. Então, é claro, né, pessoal, é totalmente justificado, né? Bom, galera, então vamos lá. Assunto de hoje, assunto da nossa live de hoje, os tipos de perícias, né, que podem ocorrer aí, que podem surgir na segurança do trabalho. Esse é a nossa aula. Os tipos de perícias, né? Existem algumas perícias aí, e aí quando a gente fala disso, são oportunidades para trabalho, né? Tanto para quem quer atuar como perito, quanto para quem quer atuar como assistente técnico. Ah, você mesmo, né, Mônica? Show de bola, valeu pelas dicas aí. Bom, e aí, então é o seguinte, né? Como que o processo começa, né? O trabalhador, sendo CLT ou não, ele se sente prejudicado, lesado por alguma situação, e aí ele ingressa com uma ação, podendo ser na Justiça do Trabalho, Justiça Federal e na Justiça Estadual. Então, o começo de tudo é ali, né? Ah, Júlio, mas como faço para mim saber qual que é o tipo de perícia, ou seja, saber se essa perícia é uma perícia de insalubridade, se é de periculosidade, como é que faz para saber? Lá na ata de audiência, tá, pessoal? Ou despacho, né? Ata de audiência é o nome que a gente dá aí na Justiça Trabalhista, ok? Então, é ata de audiência ou despacho. Então, lá tem lá a informação, né? A conciliação rejeitada, porque o juiz sempre tenta conciliar entre as partes. Quando isso não acontece, então, é providenciado, né, encaminhado para a realização da perícia judicial. E ali o juiz coloca, olha, para a determinação do alegado pedido de insalubridade, nomeio, né, será definida a perícia técnica, no qual eu nomeio o perito fulano de tal, tá? Então é dessa forma que funciona. O perito, por sua vez, uma vez nomeado, o perito precisa se atentar ao objeto da perícia, tá? Ele precisa realizar a perícia de acordo com o objeto. Então, se o objeto da perícia é insalubridade, então ele precisa focar apenas nos anexos da insalubridade e não olhar, de repente, periculosidade. Então, tem muita gente que confunde isso. É uma confusão fácil de acontecer, mas é preciso ficar atento, estar atento a isso, tá? Pessoal que está aqui no Instagram, eu faço convite para que vocês possam ir lá para o YouTube, tá ok? Engie Júlio Botelho. Nós estamos fazendo essa transmissão por lá a qualidade ali é melhor, né? Nós entendemos que seja melhor. Bom, então vamos lá, sejam todos, uma galera chegou agora aí, sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Já começamos o assunto aqui. Bora lá. Bom, primeiro tipo de perícia que é mais comum é a perícia de insalubridade. Essa é a mais comum, né, pessoal? Essa é que costuma pingar muito aí na Justiça do Trabalho, né? Lembrando que a insalubridade, né, dá o direito ao trabalhador de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, né? Alguns chamam isso de benefício, mas eu coloco isso como entre aspas, né? Não sei se insalubridade seria um benefício, né? Porque a empresa paga um valor a mais para que você lá no futuro possa arcar aí com alguma possível doença que você possa contrair. Então, por esse motivo, algumas pessoas também não entendem, né? Compartilhem do meu pensamento que isso talvez não seria um benefício, tá bom? Bom, aí o trabalhador, então, ele entende que ele tem um direito a algum desses benefícios, né? E aí ele ingressa com uma ação na justiça, tá? Alegando a exposição a algum dos agentes de riscos elencados lá na NR15. Ruído, vamos lá, né? Ruído, calor, radiações ionizantes, condições hiperbáricas, radiação não ionizante, vibrações, podendo ser de corpo inteiro, mãos e braços, frio, umidade, agentes químicos. Aí nós temos os dois anexos, né? O anexo 11 trata dos agentes químicos com limite de tolerância, o anexo 13, agentes químicos, avaliação qualitativa, né? Poeiras minerais e, por fim, os agentes biológicos. Então, quando o trabalhador ele atua numa atividade onde há a presença desse agente e ele entende que ele teria o direito a esse benefício, ele ingressa, então, com uma ação na justiça, através do seu advogado, é claro, para requerer esse adicional de insalubridade, tá?
Essas perícias de insalubridade, geralmente, elas são realizadas, são conduzidas, né, o perito, né, que realiza essas perícias, geralmente é um engenheiro de segurança, podendo ser também um médico do trabalho, tá? Devidamente acompanhada pelos assistentes técnicos, tanto da reclamada quanto do reclamante, e aí quando a gente fala de assistente técnico, pode ser o técnico de segurança, pode ser o tecnólogo de segurança do trabalho, bem como esses outros profissionais que eu citei, né? O engenheiro de segurança, o médico do trabalho também podem ser assistentes técnicos, né? Bom, e aí a gente reforça, né, quando a gente fala todos esses agentes que eu acabei de citar aqui, referente à insalubridade, alguns deles são quantitativos, né, são agentes que a gente precisa quantificar, e outros são qualitativos, basta uma simples análise, uma análise do ambiente, né, do agente, da exposição, da atividade, né, o trabalhador está exposto, tá certo? E aí, se você tem um interesse, né, se você gostaria de aprender um pouco mais sobre como quantificar esses agentes, né, ou seja, entender um pouco mais essa parte instrumental da higiene ocupacional, nós estamos com um lançamento aí próximo para acontecer, o lançamento do curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Foi até um pedido de alguns alunos nossos, pediu para desenvolver esse curso, então nós já estamos na iminência de lançar esse curso, isso deve acontecer aqui ainda dentro do mês de março, hoje é dia 11 de março, né? E aí, se você tiver interesse, eu sugiro, recomendo que você entre nessa lista de espera que está passando aqui na tela, tá? Para quem está acompanhando aqui pelo Instagram, o site é listadespera.instrumentacão.ho.com, tá? Reforço o convite para quem está aqui no Instagram para ir lá para o YouTube em Júlio Botelho. Então tá passando o site aí, pessoal, para quem tem um interesse de entender um pouco mais essa parte instrumental e conhecer na prática mesmo como funciona, tá? Esse curso ele vai ser bem prático, é óbvio que tem uma teoria, claro, não tem como a gente falar de higiene ocupacional sem citar, né, as referências bibliográficas, quase que não sai. Então, existe sim uma teoria, mas o curso vai ser bem prático mesmo, nós vamos mostrar nos detalhes como é que funciona, né, os equipamentos, como é que você mede, como é que você instala, como é que você calibra, como é que você transmite os dados, né, como é que você gera os relatórios através do computador, enfim, tudo aquilo que você precisa entender desse assunto, nós vamos explicar nesse curso, tá, de instrumentação para higiene ocupacional. É um curso que a galera já estava esperando há algum tempo, né, e aí finalmente está quase saindo do forno, tá, ainda não saiu, mas vai sair. A Ellen perguntou com relação à carga horária, nós acreditamos, como o curso não encerrou ainda, né, as gravações e tudo mais, mas nós acreditamos que deve ficar algo em torno de 15 horas aproximadamente, tá? De novo, é um curso prático, tá? É aquele curso assim, olha, o cara quer aprender a usar um dosímetro de ruído, um acelerômetro para medir, para calcular a vibração, o cara quer aprender a usar um medidor de estresse térmico, uma bomba de amostragem, um medidor de pH, enfim, para determinar, né, se o agente, né, se aquela solução é um álcali cáustico, por exemplo, enfim, mão na massa. Se a pessoa quer aprender isso, esse é o curso, tá? É claro, é óbvio que existem N cursos, né, de higiene ocupacional no Brasil, né? Então nós resolvemos focar nesse curso mais prático mesmo, ali, mão na massa, mostrando, né, o dia a dia ali, né, como que se realiza uma medição. Isso você pode usar para perícias, para as assistências técnicas, para consultorias, para o seu dia a dia aí, se você atua no regime CLT, enfim. Aí é o uso da higiene ocupacional, tá bom, pessoal? Então, fica aí o convite, esse é o site que está passando aí. Deixa eu colocar aqui também nos comentários, talvez facilita para vocês, né? Então, basta vocês entrarem neste site aí, instrumentacão.ho.com/lista de espera, tá certo? Este é o site, peraí, deixa eu ver, é isso aí. Instrumentacão.ho.com/lista de espera. E eu acho que eu coloquei aqui diferente, peraí, deixa eu ver, parece que tá diferente aí, né, pessoal? Deixe-me corrigir aqui, segura aí. De todo jeito dá certo, tá, pessoal? De todo jeito dá certo, podem ficar tranquilos. Bom, tá aí, galera, tá o site aí, instrumentacão.ho.com/lista de espera. Agora sim, instrumentacão.ho.com/lista de espera. Beleza? Deixa
Show de bola, então é isso aí. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa aula de hoje. Um outro tipo de perícia muito comum de acontecer também é a perícia de periculosidade, né? Sabemos aí que a periculosidade, ela é 30% do salário base, né? Ou seja, o salário que o trabalhador recebe, e é o mesmo esquema. O trabalhador, ele se sente lesado, ele se sente prejudicado, acredita ali que ele tem direito ao adicional de periculosidade por conta de alguma atividade que ele realiza, né? E aí a nossa base para isso é a NR16, e tem lá os seus 6 anexos, né? Atividades com explosivos, atividades com inflamáveis, tem a parte de segurança pessoal ou patrimonial, atividades com energia elétrica, atividades profissionais com motocicleta, existe uma briga na justiça aí, mas está lá esse anexo, e nós temos o anexo asterisco, né? Que é as atividades com radiações ionizantes. E é isso mesmo, tá, pessoal? Ele não tem número, né? Ele tem apenas um asterisco lá, enfim. O legislador não quis colocar número, quis colocar um asterisco, né? Essas perícias também, geralmente, são realizadas aí por engenheiro de segurança e podem também, é claro, ser acompanhadas pelos assistentes técnicos, tá certo? Médicos do trabalho também podem realizar a perícia de periculosidade, mas, geralmente, né, são mais engenheiros de segurança que são nomeados para esse tipo de perícia. Lembrando que o assistente técnico, é claro, sempre pode acompanhar essas perícias, sendo ele do reclamante, sendo ele da reclamada, e esse assistente técnico, como eu já mencionei aqui, não querendo ser muito repetitivo, ele pode ser técnico de segurança, tecnólogo, tá? Ou até mesmo pode ser um profissional que não tem essas formações, tá, pessoal? É interessante isso, né? Apesar que tem muita gente que critica, às vezes, quando a gente fala isso, não, mas como assim? Você falar que pode ser qualquer profissional que não precisa ter formação na área. Tem muitos profissionais, né, eu já citei isso aqui, né, que às vezes a pessoa não tem a formação de técnica, né, formação técnica de segurança na área, ou engenharia de segurança, mas ela tem um conhecimento aí que, né, dá show em muitos profissionais que são formados, que têm um diploma debaixo do braço, né. Então, eu mesmo já trabalhei com um profissional assim, o cara tinha lá administração, e o cara era foda em segurança, ele era coordenador corporativo de segurança do trabalho, manjava muito. Tá? Então, se a pessoa tem o conhecimento, ela pode atuar como assistente técnico. Mas, via de regra, as empresas, os escritórios de advocacia contratam técnicos ou tecnólogos ou engenheiros de segurança, né, para poder acompanhar as perícias aí como assistentes técnicos, tá certo? Um outro tipo de perícia muito comum é os dois, é a soma da insalubridade e periculosidade. De repente, o trabalhador, ele acredita, ele desenvolve alguma atividade ali que envolve algum dos agentes da NR15 e também as atividades da NR16, então ele ingressa com uma ação requerendo aí o adicional, né, de insalubridade e periculosidade. Então, se na nata de audiência ou no despacho do juiz tiver que o objeto da perícia é insalubridade e periculosidade, então dessa forma aí sim o perito ele vai olhar os dois, vai olhar todos os anexos da NR15 e também os anexos da NR16. Se no objeto da perícia for apenas insalubridade, o perito precisa se ater à insalubridade, tá? E aí no caso da insalubridade, perguntinha também que não quer calar, direto a galera pergunta, eu tenho que analisar todos os anexos da NR15? Sim, tá? Se o trabalhador ingressa com pedido de adicional de insalubridade, você, como perito, precisa avaliar todos os anexos. Tem gente que fala assim, não, tem que avaliar apenas aquilo que ele está pedindo, ele está alegando apenas a exposição a ruído, então o perito tem que avaliar só ruído. Nananina, não. Não é muito bem por aí. Por quê? Às vezes o trabalhador ele está exposto a algum agente químico, por exemplo, que ele nem sabe que ele teria direito à insalubridade, tá? Então, na condição de perito e de conhecedor do assunto, você precisa analisar todos os anexos da NR15, certo, pessoal? Então, esse é o entendimento. Um outro tipo de perícia é a perícia acidentária, tá? Essa perícia já não é tão comum de acontecer, não acontece todos os dias, graças a Deus, até porque quando essa perícia ocorre é por conta de algum acidente com uma lesão mais séria, tá? É raro um trabalhador ingressar com uma ação, né, na justiça por conta né, solicitando uma perícia acidentária se uma lesão é uma lesão mais simples. Geralmente lesões mais sérias ou até mesmo fatais, né, acidente fatal, onde o processo é movido, claro, pelos familiares da vítima, certo? Neste caso, as perícias geralmente são realizadas aí por engenheiros de segurança, médico do trabalho já não realiza tantas perícias acidentárias, geralmente é realizado pelo engenheiro,
e, claro, de novo, devidamente acompanhado pelos seus assistentes técnicos, tá? Agora, existe uma outra perícia, pessoal, que é muito interessante, né? Muitas pessoas não sabem disso. Reforço o convite aqui para quem está chegando no Instagram aí, para ir lá para o YouTube, Enge Júlio Botelho, acompanhar essa live por lá, tá bom, pessoal? E para quem está aqui no YouTube, por favor, pessoal, não esquecem de compartilhar aí, né? Clique no botão compartilhar aí e compartilha essa aula de hoje aí para os grupos que vocês participem, né? Participam para os amigos de vocês, enfim. Nos ajudem aí, porque o conteúdo é muito bom, tá? Bom, eu espero que vocês estejam gostando, né? Às vezes a gente acha que tá bom e não tá, mas gostaria muito também de saber o feedback de vocês através dos comentários. Então, a gente acha que tá legal, né? Pelo menos a gente prepara para isso, né, pessoal? Como eu já disse aí, a gente faz toda uma apresentação, né? Tem um mapa mental, isso depois a gente disponibiliza lá na Hotmart para os alunos do Clube da Perícia, tá? Bom, então vamos lá. Um outro tipo de perícia que nós temos é uma perícia chamada, o objeto da perícia é avaliação das condições ambientais de trabalho. Interessante, né? Esse tipo de perícia geralmente é quando o trabalhador ele ingressa com uma ação pedindo algum dano moral, tá? Alegando algum dano moral, tá? Então ele entra pedindo alguma indenização, enfim. Geralmente isso acontece, né? O trabalhador ele ingressa com essa ação quando ele realiza, né, trabalha em algum setor, em alguma empresa, que não há boas condições de trabalho, tá? Que ele é sujeito, né, que ele se sujeita ali a alguma atividade que, do ponto de vista dele, não é uma condição agradável de trabalho, tá? Aí tem, por exemplo, né, eu já vi alguns exemplos de perícias que acontecem nesse sentido, né? O trabalhador, né, ele desenvolve atividade em um local que não tem proteção contra chuva, ou seja, se chover, ele molha, tá? Ou não tem banheiros para ele poder fazer as necessidades dele, ele tem que ir lá no meio do mato, lá e se virar, por exemplo, né? Não tem água potável disponível, né? Ou não tem bebedouros na empresa, no local, no setor de trabalho. O alojamento que essa pessoa fica, de repente, num estado adequado, de acordo com as normas, não tem condições de higiene, ou refeitório, enfim, percebam que esse tipo de perícia, ela está muito ligada à NR24, tá? As condições sanitárias dos ambientes de trabalho. Então, daí a importância dessa norma, assim como qualquer outra norma, ela é muito importante, tá? Mas esse tipo de perícia, ela é vinculada às condições ambientais de trabalho, e a NR24, ela ocupa um papel especial nesse sentido. Olha quem chegou aí, pessoal, aniversariante de hoje, meu amigo Tiago Lindo. Tiago, pode chegar aí, cara, vamos participar aqui da live. Meu amigo Tiago Lime, do aniversariante de hoje, desde já meus parabéns, hein, Tiagão? Já te dei os parabéns hoje mais cedo. Felicidades para você aí, tudo de bom. Que você continue sendo esse ótimo profissional aí, que você possa ser um pouco menos chato também, porque de vez em quando enche o saco. Brincadeiras à parte, mais felicidades aí, viu, Tiagão? Espero aí que você esteja comemorando a festinha aí com os familiares, né? Show de bola, é isso aí. Foi pego de surpresa ali pelos familiares chegando do serviço, né? Coisa boa, é isso aí. Muito bom, muito bom. Que bacana, bacana. Valeu, Dixon Guimarães. Que bom que vocês estão gostando. Ô, Ronan, pois é, eu não sei qual que é o endereço do Thiago não, viu, cara? Ele mudou, cara, ele mudou. E não passou o endereço novo, não. Acho que é justamente ele, acho que tá fazendo essa festinha lá, né? Os familiares dele, acho que não quer convidar, não, viu? É isso aí. Reforçando um pedido da Michelle aí, valeu, Michelle, show de bola. Vamos ajudar aí, galera. Se vocês estão gostando dessa live, né, dessa aula de hoje, uma forma de vocês retribuir isso é clicando aí no likezinho aí, né, no joinha, isso demonstra para nós aí que vocês estão gostando realmente dessa aula, tá? Roberto compartilhou a live também, valeu, Roberto, muito obrigado aí, tá? Show de bola. Roberto de Uberaba, né, Roberto? Se eu não estiver enganado, acho que é o Roberto de Uberaba, que ganhou um prêmio lá no webinário Perícia SST. Se eu não estiver muito enganado, eu acho que é o Roberto mesmo. Estratégia para não aglomerar, né, Tiagão? Tá certo, tá bom. Então faz o seguinte, Tiagão, passando essa pandemia aí, você faz um churrascão para nós aí, para comemorar o seu aniversário, tá bom? Não tem problema não. Pode ser daqui a alguns meses, né? Tomara que seja o mais rápido possível, né? Mas não tem problema, não. Só moradores da casa, infelizmente, tá certo. Então, vamos lá. Vamos continuar o assunto aqui, porque tem muito conteúdo aqui para entregar para vocês, pessoal.
Essas perícias de avaliação das condições ambientais de trabalho também é o mesmo esquema, geralmente são feitas aí por engenheiros de segurança do trabalho, tá? Devidamente acompanhada, né, podendo ser acompanhada por assistentes técnicos, tá bom, pessoal? Deixa eu só tomar uma água aqui, porque senão... Bom, mas vamos lá, continuando. Perícias de ergonomia, outro tipo de perícia que pode acontecer. Percebam, pessoal, que cada tipo de perícia que eu estou comentando aqui são oportunidades, tá? São oportunidades, né? E eu espero que vocês estejam enxergando dessa forma, né? Tanto para você que é, né, engenheiro de segurança ou futuro engenheiro de segurança, podendo atuar como perito, quanto para você que é profissional de SST, né, técnico de segurança do trabalho, tecnólogo ou estudante, né, desses cursos aí, você pode, né, trabalhar como assistente técnico. Então, vocês percebam que tem vários tipos de perícias que podem ocorrer, certo? Bom, ergonomia. Ergonomia, geralmente ocorrem trabalhadores que desenvolvem uma DORT, né, uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, tá? Ou outra doença qualquer em que o trabalhador ele acha que aquela doença ele contraiu em razão daquelas atividades que ele realiza, ok? É muito comum esse tipo de perícias em empresas que têm suas atividades repetitivas, então principalmente empresas que têm linhas de produção com atividades repetitivas, é comum esse tipo de perícia, porque infelizmente acaba sendo comum, não sei se a palavra seria essa, né, mas alguns trabalhadores acabam desenvolvendo algumas doenças aí osteomusculares, tá certo? Esse tipo de perícia, geralmente, ela é realizada por fisioterapeutas ou ergonomistas, tá? São os profissionais mais indicados aí, uma vez que o tema é ergonomia, né, pessoal? Mas o engenheiro de segurança, ele também pode ser, né, assim como o médico do trabalho, também podem ser nomeados para perícias. Mas o que a gente vem percebendo aí, é claro que isso depende muito da região, e aqui eu estou falando pela minha região, que a gente vem percebendo quando é perícias de ergonomia, geralmente são esses profissionais de fisioterapeutas ou ergonomistas que são nomeados, certo? Valeu, Diogo, tamo junto, que bom que vocês estão gostando da live aí, da nossa aula de hoje. Outro tipo de perícia, retificação de PPP. Atenção aí, profissionais, né, de segurança que emitem os PPPs nas respectivas empresas de vocês. Muita atenção para não emitir PPP errado, porque isso pode voltar depois com uma ação de algum trabalhador, tá certo? Geralmente isso ocorre quando o trabalhador de posse do seu PPP, ele olha o PPP e fala, pô, mas peraí, mas isso aqui não eram as atividades que eu desenvolvia na empresa. Esses agentes de risco aqui não eram os agentes de risco que eu trabalhava. Poxa, mas como assim? Nível de ruído de 60 decibéis, eu trabalhava ali do lado do equipamento XPTO e o nível de ruído é muito alto, não sei o quê, enfim. O trabalhador, ele pega o documento e ele, opa, não, peraí, o doutor advogado, olha, não era isso aqui não, né? As atividades eram outras, não é o que está escrito aí, os agentes eram outros, daí a importância de se elaborar um PPP de forma correta, tá? Então, ela ocorre, né, esse tipo de perícia ocorre quando o trabalhador ele tem um pensamento também de ingressar com uma ação posteriormente, alegando, né, pedindo a aposentadoria especial perante o INSS, tá? Então, geralmente, tá? Geralmente, não segue uma regra não, mas geralmente, quando existe uma perícia de retificação de PPP, é porque o trabalhador ele já tem um pensamento de, no futuro próximo, entrar com uma ação na Justiça Federal ou Estadual, enfim, contra o INSS, ou contra o instituto dele lá, que representa ele, né? Se for, por exemplo, algum servidor público, tá certo? Então é dessa forma que funciona, pessoal. O cara já tem o interesse de aposentar ali para o especial, então ele pede para que o PPP seja retificado através dessa ação. Geralmente, essas perícias, né, de retificação de PPP, ela é mais uma análise documental. Até porque, geralmente, é assim, o cara ingressou na empresa em 1996 e saiu agora, né? Então, você acaba analisando a documentação da época e fazendo um confronto ali com o PPP, a hora entregue para o trabalhador, tá certo? Entretanto, o perito também pode realizar medições quantitativas, se ele entender que é necessária as medições, que, sei lá, as informações que constam nos documentos da reclamada, por exemplo, não condizem com a realidade, enfim, tá? Aconteceu, para quem me acompanha nas redes sociais aí, viu isso acontecendo, essa semana eu estive em Uberlândia, aqui próximo de Uberaba, acompanhando, mas eu estava como assistente técnico da reclamada, onde o trabalhador da empresa, do nosso cliente, ele ingressou com uma ação pedindo a retificação do PPP, porque ele entendia que o nível de ruído não era aquele que constava no PPP, tá certo?
Então, foi designada a perícia e eu fui contratado para assistente técnico nessa perícia. De novo, pessoal, são as oportunidades que podem surgir aí, é necessário, né? É preciso que você esteja preparado para, com certeza, fazer uma boa defesa para o seu cliente, é claro, né? Olá, pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos aí. Faço o convite para vocês ir lá para o YouTube, onde nós estamos transmitindo essa live, tá bom? Andy Júlio Botelho, mas se quiserem ficar por aí também, tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Que bom que vocês estão gostando aí dessa aula de hoje, pessoal. É o Roberto de Uberaba, show de bola, Roberto. Muito bom, show de bola. Vamos lá, continuando. Aposentadoria especial é outro tipo de perícia aí, né? Tem profissionais, né, que atuam somente com esse tipo de perícias, através da JG, tem profissionais que preferem atuar na Justiça do Trabalho, então isso vai muito dentro daquilo que a pessoa quer atuar. Tem pessoas que atuam, né, para as duas situações, tá certo? Aposentadoria especial, o trabalhador geralmente ele ingressa então com ação contra o INSS, tá? O perito ele vai apurar as condições de trabalho para definir se aquela condição ali ela realmente ela é especial, né, se ela enquadra como especial ou não, tá? E aí nesse caso tem que ser observado a legislação previdenciária, que é uma baita legislação, né? Decreto 3048, tem a Instrução Normativa 77 e outras também, tá, pessoal? Existem várias aí, várias legislações previdenciárias que tratam desse assunto, tá certo? Ela é proveniente da Justiça Federal ou estadual, ou enfim, na verdade é o seguinte, de acordo com o instituto que regulamenta aquela profissão, tá? Então isso vai depender muito se a pessoa é profissional, se ele é CLT, se ele é servidor público, tá certo? Então depende do instituto a qual ele é, né, ele faz parte, tá certo? Bom, uma outra perícia que também acontece, o pessoal acha estranho, pô, Ju, mas como assim isso cai para a segurança do trabalho? Cai para a segurança do trabalho, que é a perícia de horas itinere, tá? Perícia de horas itinere, essa é um outro tipo de perícia, que é o profissional também de SST que cuida disso. Estranho, né? Muito interessante, né? Pois é mais uma oportunidade que nós temos. Essa horas itineres, né, tem muita gente aí que chama de horas itinerários ou horas na estrada, né? É o tempo do trajeto da casa do trabalhador ou da casa do trabalhador até a empresa, ou vice-versa, né, da empresa até a casa do trabalhador, tá certo? Ela é devida aos trabalhadores de empresas que ficam em locais de fácil acesso. Atenção, eu vou fazer um parênteses aqui, cuidado, tenham calma, fiquem tranquilos. Isso até 2017, né, porque nós tivemos a reforma trabalhista e não tem mais esse benefício, né? Agora, nós sabemos que o trabalhador, quando ele ingressa com uma ação, ela é contada 5 anos para trás. Então, isso pode acontecer ainda nos dias atuais, tá? De um trabalhador ingressar com uma ação, contar 5 anos para trás, beleza? Então, ela é devida aos trabalhadores de empresas que ficam em local de difícil acesso, tá? E o que a legislação fala, né? De empresas que ficam localizadas onde não existe transporte público, ok? E aí o trabalhador ele depende de um transporte fretado da empresa, né? Um ônibus, uma van, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso até 2017. De 2017 em diante, teve a reforma trabalhista, né? E que mudou isso, tá? Até então, essa hora de deslocamento, né, essa hora itinerário, ela era entendida como jornada de trabalho. Ou seja, o trabalhador ele estava à disposição da empresa. Então, isso entrava como, né, fazia parte da jornada de trabalho, tá? Entretanto, havia muita discussão, ainda há muita discussão nesse sentido. Mas é considerado o tempo, né, é considerado apenas aquele trecho onde não há atendimento, né, do serviço público, ou é considerado desde o momento que ele sai da casa dele? Tá? Então, isso é uma discussão gigantesca, aí tem vários processos, tem jurisprudências, enfim, é uma discussão, é uma briga grande, né, e aí é mais briga jurídica, né, advogados que discutem isso aí, tá certo? A lei que alterou isso foi a Lei 13.467, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, Lei 13.467, de julho de 2017. O artigo é o artigo 58, tá certo? Lá no parágrafo 2º fala o seguinte, agora, né, depois da reforma trabalhista aí, de julho de 2017 em diante, o tempo de deslocamento até a empresa, de qualquer forma, não deve ser considerado como parte da jornada de trabalho do colaborador, certo, pessoal? Então, esse agora é o novo entendimento, então não tem mais esse benefício. Júlio, qual a sua opinião a respeito disso? A minha opinião, eu
eu confesso que essa alteração na legislação não me agradou muito, né? Porque aí depende, né? Se você pergunta para o empresário, ele, de repente, gostou dessa alteração, é claro, né? Representou um custo, né, a menos para ele, né? Mas para o trabalhador, o cara, sei lá, sai da casa dele 5 horas da manhã e vai chegar na empresa 8 horas da manhã, né? E antes ele recebia esse adicional, né? Esse benefício aí, vamos falar assim. E hoje em dia ele não tem mais isso. Então, do meu ponto de vista, isso não foi, né, muito certo. Mas, aqui é a opinião do Júlio, tá? E eu, enquanto perito, avaliando uma situação dessa, eu avalio o tempo que o trabalhador ele se dedica ao deslocamento da casa dele até o trabalho dele. Se isso vai ser considerado pelo juiz ou não, se vai ser considerado a casa dele ou apenas daquele trecho que não é servido por transporte público, aí é outros 500, tá certo, pessoal? Aí é outros 500. Bom, e o outro tipo de perícia que nós temos também é as perícias relacionadas a doenças do trabalho, tá? Essa perícia, aí sim, ela já é realizada por médico do trabalho. É o médico do trabalho quem realiza. Ocorre, então, quando o trabalhador ele desenvolve alguma doença onde ele julga que tenha relação com o trabalho, com as atividades que ele realizava, tá certo? Aí o médico perito, ele precisa, então, analisar isso, analisar a questão do nexo da atividade versus o nexo, né, da doença, o tempo também de trabalho nessa empresa, às vezes essa doença pode ter sido adquirida em outra empresa, enfim. Então, esse é um trabalho do médico, tá? É o médico que faz essa apuração, essa análise para poder identificar se aquela doença é proveniente daquele trabalho que o profissional realiza ou não, tá certo? E aí fica o convite também para vocês, né, para quem de repente quer atuar com perícias, ou tem o pensamento de atuar como assistente técnico nas demandas periciais aí, nós temos o nosso curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST, que no momento, né, nós não estamos com turmas abertas nesse momento, a última turma agora, a turma 6, foi a última turma do nosso curso, começou no mês passado, início do mês passado, mas em breve aí nós estaremos lançando, né, abrindo novas turmas aí do nosso curso de formação de perícias, tá? E aí é o mesmo esquema, pessoal, para quem está nessa lista de espera, é igual o curso de higiene ocupacional, tá? De instrumentação para higiene ocupacional. Quem está na lista de espera, nós entramos em contato primeiro com essas pessoas da lista de espera e oferecemos uma condição diferenciada de quem não está nela. Então, quem está na lista de espera tem uma condição privilegiada, vamos falar assim, né? Tanto financeiramente quanto com relação a bônus, né? E aqui nessa aula de hoje tem alguns alunos aí do nosso curso que não me deixam mentir, né, com relação a isso. Então, a gente sempre entra em contato com essas pessoas e depois a gente abre as vagas, né, para o público externo que não está nessa lista de espera. Isso vai acontecer com o curso de instrumentação para higiene ocupacional, que a gente vai lançar aí até o final desse mês de março, tá? E isso acontece também com o curso de perícia. Então, cursoperícia.com, só vocês acessarem essa página, lá tem alguns botões, entrar para a lista de espera. Basta você preencher os seus dados, que nós entraremos em contato quando do lançamento da próxima turma, tá certo? Então, tá passando aí na tela, cursoperícia.com. Se alguém também tem interesse, né, conhecer um pouco mais, quer baixar ali um e-book para poder estudar, né, entender um pouco mais dessa área, né, relacionada a perícias, nós elaboramos um e-book, deixa eu pegar o link para vocês aqui, um e-book muito bacana, pessoal, gratuito, tá tudo certo, basta vocês preencher as informações que vocês conseguem baixar este e-book, tá? Nós chamamos, na verdade, de manual, né? Manual para atuar como perito ou assistente técnico em perícias de segurança, de saúde e segurança do trabalho, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. Para quem está acompanhando aí essa nossa aula pelo Instagram, pelo Facebook, né? Na biografia, tanto do Facebook quanto do Instagram, existe um link lá na biografia. Se você clicar ali, você tem acesso a todos esses links que eu estou divulgando aqui. Tá? Do curso de perícias, do curso de instrumentação, do e-book, tem tudo, pessoal. Do curso Mestre LinkedIn, né, que é outro curso que eu tenho lá também. Então, lá na biografia tem um link lá que dá acesso a todos esses links, bem como os grupos lá de vagas para técnico de segurança, grupos de vagas para engenheiro de segurança. Então, basta vocês acessarem o link na minha biografia, tanto lá do Facebook quanto na biografia do Instagram, que vocês vão ter acesso
a todos esses grupos, canal, né, canais também, né, nós temos o canal de perícia SST, onde nós divulgamos informações lá também. Enfim, galera, só não aprende quem não quer. Se o cara quer curso, toma, tem aqui. Ah, eu quero participar de um canal no Telegram, receber dicas aí de vez em quando, né, 1, 2, 3 vezes por semana, tá aqui também. Ah, eu quero ler um material, um e-book, manual, tem aqui também. Então, tudo aquilo, né, que a pessoa quer aprender, tem como, basta correr atrás. Ah, Júlio, eu quero ter acesso a outra coisa importante, né? Eu quero ter acesso às outras aulas da quinta da perícia, né? Hoje nós estamos completando, se eu não estiver muito enganado aqui, hoje nós estamos completando a 33ª aula, tá, pessoal? 33ª aula. 33 aulas já foram realizadas aqui na quinta da perícia. É aula para dedéu, tá? Então, só não aprende quem de fato não quer, né? Então, se de repente você tem interesse em conhecer um pouco mais, né, querer entender essas aulas aí que nós ministramos aqui na quinta da perícia, vou colocar aqui para vocês também, clubedaperícia.com, só isso, muito simples, clubedaperícia.com, basta acessar esse link, essa página, e fazer o cadastro aí para participar e ter acesso a todas as aulas da quinta da perícia, junto com os mapas mentais que são elaborados para essas aulas, tá bom, pessoal? Então, fica o convite aí. De novo, quem quer aprender, tem aí. Nós oferecemos todas essas estruturas aí, né? Seja canal no Telegram, seja curso, seja manual, e-book, enfim, tá tudo aí, todo o material necessário para que vocês possam compreender um pouco mais desse assunto. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui, fiquem à vontade para poder elaborar. Bom, hoje o pessoal está sossegado, está tranquilo, não teve... Bom, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Nós temos, né, as nossas redes sociais aí, tanto o Thiago quanto eu, nós, né, geramos conteúdo aí com muita frequência, né? Olá, Sol, tudo bem? Soraya, show de bola, seja bem-vindo aí. Nós geramos muito conteúdos aí nas redes sociais, então fica aqui o convite, né, para que vocês possam acompanhar nossos trabalhos aí também. Enge Thiago Límido, com TH, Thiago com TH, Enge Thiago Límido, ou Enge Júlio Botelho, e vocês podem consultar um pouco dos conteúdos que nós geramos no dia a dia aí, tá bom? Então, estamos chegando aqui ao final de mais uma quinta da perícia judicial, depois de alguns dias de folga aí. Semana que vem o Thiago está aqui novamente, justificando a todos aí para quem chegou no final. O Thiago não estava presente, porque hoje é aniversário dele, e ele chegando do trabalho foi surpreendido aí com uma festinha surpresa dos familiares dele, né, dos filhos dele, enfim. E aí, é claro, o motivo, né, por um grande motivo aí, ele não pôde estar presente nessa nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Espero também ter atendido as expectativas de vocês, e essa então foi a nossa aula aí, sobre os tipos de perícias existentes na saúde e segurança do trabalho, e aí isso são oportunidades, né, que vocês podem aproveitar. Tá bom, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos aí, uma ótima finalzinho de quinta-feira, né? E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos.